Você conhece o indicador técnico chamado Stop ATR? E será que ele realmente funciona? Será que é um indicador relevante? Bom, nesse vídeo a gente vai realizar um backtest de vários anos, de mais ou menos uns 20 anos no mercado Forex. E a gente vai ver de forma empírica, em vários prazos operacionais, se isso realmente é eficiente ou não. E isso vai te dar várias ideias, vários insights e vai definir, obviamente, uma forma empírica, mostrando de uma forma empírica se essa estratégia realmente funciona ou não. Para quem não sabe, o Stop ATR, nesse backtest que a gente vai realizar, a gente vai operar ele da seguinte maneira. Quando rompe aqui a banda superior do Stop ATR, a gente vai comprar e a gente vai ficar comprado até romper a banda inferior, do Stop ATR. Então, nesse caso, a gente capturou essa tendência no lucro, assim como a gente comprou aqui embaixo e capturamos essa tendência aqui no lucro também. Depois a gente vendeu aqui, fechamos no prejuízo, com um pequeno prejuízo, já que rompeu para baixo a banda inferior. Então a gente vendeu e daí ele subiu, a gente rompeu a banda superior, a gente fechou no prejuízo. Aqui também a gente vendeu e fechamos aqui no lucro, E aqui a gente comprou e fechamos aqui embaixo no prejuízo. E assim por diante. Então a gente pegou essa grande tendência, pegamos essa grande tendência, pegamos aqui também essa tendência média e depois pegamos essa grande tendência e tivemos alguns pequenos prejuízos no longo do caminho. É isso que a gente vai ver de forma empírica, se é eficiente ou não com backtest, com milhares de backtests, milhares de trades documentados. Então vamos lá para o nosso vídeo que é Operando Stop ATR. Antes de começar, queria convidá-los para conhecer o Laboratório dos Alquimistas. É uma comunidade de traders onde a gente realiza backtestings, onde eu vou te ensinar a realizar backtestings e definir de forma objetiva e empírica se alguma estratégia é eficiente ou não. Se você quiser conhecer, escaneie esse QR Code aí, ou vou deixar aí na descrição para você conhecer a nossa proposta, que é completamente diferente dessas que você está acostumado. O nosso backtest vai começar agora com um time frame de 1 hora, Vamos para o nosso conteúdo. Qual seria a performance se a gente operasse daquela maneira que eu comentei no início do vídeo? Bom, essa seria a curva de capital operando um lote fixo no euro-dólar, Esse aqui é o euro-dólar. A gente operou com o período de 20, o Stop ATR com o período de 20, com o multiplicador de 2.0 e o lote fixo de 1.0, tá bom? Que seria, no Forex a gente consegue fracionar até o 0.01, a gente nesse backtest operou fixo um lote padrão. Conseguimos dizer que 36% de acerto e a nossa taxa de erro aqui é de 63%, tá? Então a gente errou 63% dos trades, tá? E aqui a gente teve, 1.823 trades, tá bom? 3.222 trades de perda. Se a gente operasse de forma contrária, olha que interessante, no gráfico de 1 hora a gente teria essa curva de capital aqui. Olha que curva interessante a partir aqui desse ano aqui, que é mais ou menos o ano de 2000 a 2006, mais ou menos. 2007 a 2006. A gente consegue ver, olha só o tanto de lucro que deu operar de forma contrária, ou seja, se romper o Stop ATR, se romper para cima o Stop ATR, a gente vende na realidade. Ou seja, esse período aqui, a gente venderia e perderia, em todas essas grandes tendências, a gente teria prejuízo. Só que, a primeiro momento, parece que é mais lucrativo comprar, Só que na grande realidade, o que é mais lucrativo é vender. Essa é o mais lucrativo, no gráfico de 1 hora. Só que aqui a gente tem que considerar custos operacionais, A gente paga custos operacionais e qual seria a performance dessa estratégia aqui que está dando lucro aí há uns 8 anos, com essa curva de capital? Qual seria a performance no gráfico de 1 hora? E tcharam, olha só que interessante. Eu vou até marcar aqui esse período, que foi mais ou menos nesse período aqui, que a gente começou a ter um lucro absurdo, Então, foi mais ou menos nesse período. Então, eu estou marcando aqui mais ou menos o período que a gente começou a ter lucro absurdo. E perceba o seguinte, olha, eu quero que você preste muita atenção, inclusive comenta o que você acha aqui. Perceba esse período aqui de lucro consistente. Isso aqui deu mais ou menos 1 ano de lucro consistente. Aí você deve estar pensando, caraca, 1 ano lucrando, mas nos últimos aqui 10 anos e depois aqui uns 8 anos a partir desse lucro consistente, a gente teve literalmente prejuízo consistente ou uma consolidação na performance. E eu quero que você comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Quem realiza backtests, quem já está acostumado, sabe que é super comum estratégias ruins e perdedoras, inclusive fechar 1, 2 anos no lucro. Exatamente isso que você está escutando. Você já escutou isso em algum lugar?
e principalmente alguém já te mostrou de forma empírica que isso daqui pode acontecer, ou seja, uma estratégia que é ruim, dá lucro por 1 ano, 2 anos consecutivos? Bom, essa estratégia aqui, praticamente todas as estratégias ruins, se você testar em algum prazo operacional, ela pode sim dar um lucro de 1, 2 anos ali. Ter lucro de 1, 2 anos, inclusive com uma curva de capital ascendente assim absurda aqui. Inclusive, muita gente aqui provavelmente fez uma alavancagem absurda, ganhou muito dinheiro e a partir desse período aqui quebrou, perdeu tudo praticamente. Agora está na hora aqui da gente falar do gráfico de 4 horas, né? Será que o time frame de 4 horas vai funcionar PTR? Vamos lá, ó, olha só a performance disso daqui, né? A gente teve aqui 37% de lucro, né? 37% de lucro e de perda aqui, 62%. E essa é a curva de capital aqui. Absurdamente horrível. Só que, novamente, presta atenção nos detalhes. Olha só como é que teve um lucro absurdo aqui, como é que teve um lucro absurdo aqui, como é que teve um lucro absurdo aqui. Isso aqui durou mais ou menos 1 ano. 1 ano tendo lucros absurdos, né? Então, isso já faz você refletir se a sua estratégia aí que está positiva 1, 2 anos, será que realmente ela lucra por 20 anos seguidos ou 15 anos seguidos? Ou será que é só o acaso que você está no lucro? Se a gente inverter a operação, a gente vai ter isso daqui, né? A gente vai ter essa curva de capital. Se a gente inverter a operação e considerando custos operacionais, é essa coisa aqui que a gente vê. Ou seja, prejuízo, né? A gente teve prejuízo e percebe esse período aqui, ó, de muito lucro. A gente teve muito lucro e depois perdeu tudo. Agora você entende o porquê que você, provavelmente que já está um tempo a mais no mercado, às vezes tem um lucro muito grande por 6 meses, 1 ano e depois devolve tudo. É porque a estratégia que você utiliza no longo prazo não funciona e você teve lucro simplesmente por um acaso. Tá? E aqui a gente teve também um movimento de lucro e depois perdeu tudo. E no longo prazo a estratégia é perdedora. Vamos falar agora do time frame diário. Muita gente fala, né, que o time frame diário é o melhor time frame para operar estratégias, né, já que é um time frame que não tem ruído e, enfim, cada um tem seus argumentos. Essa é a curva de capital no time frame diário, né? Olha só, mas a gente teve uma porcentagem de lucro um pouco maior, 40% dos trades no lucro e 59,91% no prejuízo. Até que foi um pouco melhor, mas a curva de capital não é tão interessante, né? Você consegue perceber que não é legal, né? A curva de capital. E também a quantidade de trades foi muito baixa, né? A gente teve 91 trades no lucro e 136 trades no prejuízo. Isso dá uma significância estatística extremamente baixa. Para ter uma significância estatística um pouco alta, inclusive é um dos temas que eu comento no Laboratórios Alquimistas, né? Se você não der uma olhada, vou deixar aí na descrição para você dar uma olhada, conhecer o nosso projeto. Mas isso daqui é uma significância estatística muito baixa, tá? Então não dá para, né, definir de forma empírica se isso aqui funciona ou não. Claro, se você olhar o gráfico dos últimos 20 anos, você nunca vai usar uma estratégia dessa, mas é o que indicam aí para você pela internet. E perceba também que teve períodos de grandes lucros aqui, mas no longo prazo em si não funciona essa estratégia. Se inverter a operação fica dessa forma, né? Antes era um pouquinho no lucro e agora é um pouquinho no prejuízo, mas é a mesma coisa, né? Não dá. E percebe esse período aqui, ó. Percebe que deu um lucro absurdo aqui? Então o cara que foi espertinho, né? Vamos dizer assim, entre aspas, e não vou operar a favor do ATR porque a galera perde, né? A galera perde. Quem opera no indicador técnico aí, a maioria perde. Então eu vou inverter as operações aqui. Ele até ganhou uma graninha aqui, né? O cara que foi espertinho ganhou uma graninha. Mas no longo prazo isso aqui não teria nenhuma chance de funcionar, né? Talvez no curto prazo aqui, isso aqui inclusive foi uns 2 anos e meio, mais ou menos, aqui chutando. Foi uns 2 anos e meio aqui tendo lucro consistente com essa curva de capital absurda aqui, né? Mas no longo prazo isso aqui não funciona. Agora vamos lá. Vamos considerar os custos operacionais? É gráfico diário, custo operacional não é tão grande. Aqui eu até considero o custo operacional operando de forma invertida, né? Porque aqui não teve nenhum... Esse período aqui foi muito bom, tá? Mas esse período aqui de perda foi relativamente mais consistente na minha visão. Então, eu considerei o custo operacional aqui operando, né? Contrário, né? Operando a estratégia contrária e a gente vê aqui que teria um lucro absurdo, né? Como é gráfico diário, o custo operacional não faz tanto impacto, tá bom? Então, por isso que o gráfico sem custo e considerando custo não muda tanto. Mas você vê aqui esse período de lucro absurdo aqui por uns 2 anos, 3 anos.
E aí que eu te pergunto, você que está 3 meses positivo, 5 meses positivo, será que realmente a sua estratégia é eficiente ou foi simplesmente pelo acaso? Né? Fica aí a reflexão e, né, o alerta, né, caso você esteja já colocando muito dinheiro em risco sem ter uma estratégia que você testou de forma empírica e estatística por pelo menos aí uns 20 anos, tá bom? Vamos falar do gráfico de 15 minutos. Deixa o gráfico de 15 minutos por último, porque é um gráfico muito interessante, né? Porque dizem, né, os day traders por aí, não, é um time frame bom para operar. Essa aqui foi a curva de capital do Stop ETR operando, né, a favor da tendência, né? A 33% de lucro, na verdade é 33% de operações lucrativas e 66% de operações negativas, né? Aqui tem uma quantidade boa de trades, né? Tem 6.500 trades aqui e tem aqui literalmente mais de 12 mil trades no prejuízo, que deu prejuízo. E essa aqui é a curva de capital sem considerar custos, lembrando, né, com o período de 20 e a multiplicação de 2.0. Não tem o que dizer, né? O gráfico, a curva de equity aqui operando com um lote fixo já diz tudo sobre a eficiência desse método aí da análise técnica. Claro que aqui a gente não considerou nenhum filtro, a gente só considerou operando o Stop ETR, né? Mas essa aqui seria operando de forma contrária. E daí eu vou fazer um questionamento, você comenta aqui se você concorda comigo. O que é mais fácil? Transformar isso aqui já está dando lucro em uma estratégia, entre aspas, mais lucrativa, ou transformar isso aqui que está dando prejuízo em uma lucrativa? Responde aqui nos comentários, né? Inclusive, desce aí nos comentários e comenta, eu quero saber o que você acha, tá? Vamos lá, considerando os custos operacionais, olha só que maravilha a sua estratégia de day trade lucrativa. Bem lucrativa, né? Para a corretora, né, que está recebendo muito, né, das suas comissões, né, que você paga para ela. E é muito lucrativo para ela. Para você, não está sendo tão lucrativo assim, né? O Stop ETR no euro-dólar. Lembrando que isso aqui é operando de forma contrária, tá? Ou seja, operando aqui de forma contrária ao padrão, né? Ou seja, se rompeu, né, o Stop ETR para cima, a gente vende, e se romper para baixo, a gente compra, operando de forma contrária, considerando os custos. Então, você já vê aí o tanto de custo operacional que você teria que pagar, né, operando no M15, tá bom? Aqui eu vou marcar em amarelo o período ali que mais ou menos começou a dar muito lucro esse sistema. Mesmo dando muito lucro, o sistema continua aqui dando prejuízo, né, o sistema considerando os custos, né? Então, voltando aqui no gráfico, foi mais ou menos esse período aqui que deu muito lucro. E a gente vê aqui claramente que continuou sendo um período perdedor, porque os custos operacionais eles são muito grandes. Foi menos perdedor, né? Você vê pela curva de capital que a inclinação é um pouco menor, mas continuou sendo perdedor. Fica a reflexão aí para você que está operando day trade aí, não tem uma comprovação empírica e estatística da sua estratégia, acreditou em um guru aí que aplicou, que te ensinou uma suposta estratégia consistente, abre o olho, amigão, abre o olho, tá bom? É isso que eu quero que você entenda. Qual é o conselho desse vídeo? Aprenda a fazer backtests e comprovar de forma empírica e estatísticas as suas estratégias. Por quê? Já que o motivo é que a sua estratégia pode lucrar até mesmo por 2, 3 anos, de forma, entre aspas, consistente e te trazer a falsa ilusão de que ela funciona e a partir, né, desse período passar simplesmente 5, 10 anos sem lucrar, né? Aqui dando inclusive prejuízo, né? Se você começou a operar lá nos anos 2000, lá pelos 2002, 2003 e nesse período aqui a partir, né, mais ou menos de 2014, dando só prejuízo. Aqui acho que 2016, né? Porque eu faço backtest até 2021, né? O final de 2021. Então, praticamente aí uns 6, 7 anos só tomando pau, né? Então fica aí a reflexão para você aí que está aplicando uma estratégia sem, né, ter um estudo estatístico e empírico por trás, tá bom? Quero te convidar aí também para assistir outro vídeo aqui no nosso canal. E também, né, comenta aqui embaixo o que você achou desse estudo estatístico e te convido, né, para conhecer também o Laboratório dos Alquimistas. É uma proposta completamente diferente da que você está acostumado.